De acordo com a Corregedora-Geral de Justiça, desembargadora Denise Oliveira César, a audiência é uma forma de sinalizar quais são as ações necessárias para enfrentar os desafios da velhice. Coincidentemente, o diagnóstico que foi feito a respeito a partir de dados estatísticos do IBGE e outros dados estatísticos, e chegou à mesma conclusão que o comitê já vinha desenvolvendo, que há um agravamento das questões de saúde, especialmente emocional e psíquica do idoso, a indicar a necessidade não apenas do reforço da estrutura de proteção da saúde no sentido curativo e de tratamento e de medicamentos, mas principalmente na questão da prevenção. Entre os dados apontados pelo estudo, alguns chamam mais a atenção. É o caso do aumento de internações hospitalares por doenças mentais e também o suicídio. Aqui no Rio Grande do Sul, a ocorrência é de 1 por dia. Isso é um dado bastante preocupante, né? A gente precisa olhar para as pessoas idosas com mais atenção, né? E ver o que está acontecendo com essa população. E a questão das internações, ela aumenta muito na faixa inicial da velhice, vamos dizer assim, entre 60 e 64 anos, né? Isso a gente leva a pensar o que pode estar acontecendo para que depois de 64 diminuam, né, essas internações. O estudo apresentado pela Coordenadoria de Políticas de Atenção à Pessoa Idosa da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, Trabalho, Justiça e Direitos Humanos se baseia nos indicadores nacionais. Só do ano 2000 a 2015, o Rio Grande do Sul teve mais de 4.000 óbitos por suicídio entre pessoas idosas, um aumento de 31%, que passou de 236 em 2000 para 310 em 2015. Os homens representaram a maior proporção, foram 81% dos casos. A Delegacia de Proteção ao Idoso de Porto Alegre registrou quase 20.000 crimes contra pessoas idosas. As principais são furtos, roubos e o estelionato, que aparece em terceiro lugar, o que, segundo o estudo, pode estar manifestando a vulnerabilidade de pessoas desta faixa etária quanto a assuntos financeiros. O juiz titular da Vara de Curatelas da capital relata que o endividamento é um dos fatores que leva à interdição. Para o problema das curatelas, o endividamento realmente exerce um papel importante, porque ele leva, em muitos casos, a decisão que tira do idoso a capacidade, a responsabilidade por decidir sobre seus gastos. O que pode acontecer, normalmente, é uma situação prolongada no tempo, é o fato de uma grande parte dos idosos ter renda mensal certa com os benefícios ou as aposentadorias e essas servirem, muitas vezes, de esteio, não apenas para os seus próprios gastos, mas para um conteúdo, um núcleo familiar que depende desse idoso. Então, quando esse idoso perde a capacidade de poder gerenciar seus próprios recursos e perde a capacidade de decidir por si em fazer ou desfazer ou revisar uma contratação, ele vai precisar de uma decisão que eventualmente o coloque sob curatela. A maior causa ainda da curatela de pessoas idosas são problemas de saúde. Nós temos principalmente a existência do Alzheimer ainda como principal causa da interdição de pessoas idosas, depois as demências senis e os acidentes vasculares cerebrais. São as 3 maiores causas de interdição entre pessoas idosas. Esta especialista em geriatria e gerontologia da Associação Brasileira de Alzheimer no Rio Grande do Sul explica que, apesar da doença ainda não ter cura, a enfermidade pode e deve ser tratada. Hoje no Brasil nós temos um dado estimado em torno de 1.200.000 pessoas, né? A faixa etária é um determinante, mas não é o único. Primeiro que o estresse do cuidador familiar é gigante. Antes mesmo de ele ter um diagnóstico, ele já começa a perceber alterações e ele muitas vezes nem sabe o que fazer. Então, primeira coisa, percebendo qualquer alteração, vendo que não está no seu quadro normal, é procurar ajuda. Procurar um médico, um geriatra, um neurologista, um psiquiatra, pedir ajuda. Ninguém consegue se cuidar sozinho. Quanto mais nós estimularmos a pessoa
adulta e idosa, para que ela participe, para que ela continue fazendo o que ela sempre fez, o que era bom, o que ela gostava de fazer melhor. Quanto mais ela puder ser mantida socialmente e afetivamente, melhor para ela e para os seus familiares. Outro dado que se destacou nos índices apresentados foi o da busca por carteiras de identidade social. E a gente identificou 15 pessoas de 2000, talvez eu erre a data, não sei se é 2012, 2013, quando começaram a ter as carteiras, né? Então, 15 pessoas. Isso é muito bacana, né? Porque mostra assim que pessoas idosas foram buscar esse direito, né? Então não tem idade, né? Então, e que essas pessoas existem de fato, né? E que se existirem uma ou duas, a gente precisa pensar numa política para essas pessoas, né? Um relatório será elaborado apontando problemas e propostas discutidos na audiência pública. O documento servirá de base para os trabalhos do Comitê Interinstitucional de Defesa e Proteção da Pessoa Idosa do TJ. Vamos ver no que nós temos que avançar, aquelas demandas que nós já podemos encaminhar aos gestores da política pública e aquilo que nós, na condição de comitê, já podemos providenciar. Por exemplo, num dos indicadores do professor Johannes Doll é de que as pessoas idosas precisam também de mais educação financeira, não é? Esse já é um tema da educação que o comitê já vem trabalhando. Nós estamos concluindo agora uma cartilha que é destinada, né, sobre os direitos dos idosos, que é feita para a população idosa, para os familiares, enfim, orientando sobre os direitos. E um dos capítulos é justamente a questão de como gerir orçamento, a questão do crédito consignado, a quem recorrer em caso de problemas. Outras demandas nós vamos avaliar quais vão ser, então, né, os encaminhamentos que nós faremos. O diagnóstico completo está disponível no site da Secretaria do Desenvolvimento Social, Trabalho, Justiça e Direitos Humanos.